Hoje a gente traz o Marco Antônio Sabino, um profissional com mais de 30 anos de atuação sólida e estratégica na comunicação, ocupando posições-chave tanto em agências quanto em empresas, sempre muito próximo, pelo que eu estudei aí do seu currículo, Marco, das decisões que definem a reputação, a imprensa, a crise, o relacionamento com stakeholders. O Marco hoje é CEO da SA Comunicação, mas a trajetória dele é muito mais ampla do que isso. Já foi CEO, diretor-geral de agências nacionais e internacionais, comandou a comunicação da Prefeitura de São Paulo, passou pela Globo, passou como superintendente da Telefônica de Comunicação também, coordenou o jornalismo de rádio e TV aí da Bandeirantes e atualmente é comentarista lá, pelas minhas apurações aqui, ou seja, uma carreira riquíssima, super sólida, com uma visão realmente jornalística, como a gente sabe que a gente precisa no mercado, e uma experiência corporativa que ajuda a gente a fazer as relações públicas acontecerem no dia a dia. Então, a gente está falando com alguém que realmente hoje conhece o setor público-privado, a mídia, o funcionamento real aí das grandes agências e das empresas. Então, é essa pluralidade que traz o Marco aqui. Então, seja muito bem-vindo, Marco, ao PRcast e à PR Academy. A nossa conversa começa agora. Eu que agradeço, é um prazer. Logo que conheci o PR Academy, fiquei surpreendido pela iniciativa, excelente, inovadora no nosso mercado. Acho que o mercado precisa muito disso mesmo, cada vez mais profissionalizado, cada vez mais pensando no que vem por aí. Super obrigado pelo convite, é um prazer. É uma honra ter você aqui. Quero começar indo direto ao ponto, falando dessa transformação que a gente está vendo no nosso mercado, Marco. Nosso mercado, você sabe muito bem disso, ele sempre foi movido por conexões humanas. É da nossa natureza, das relações públicas, das relações que a gente constrói com as pessoas, do relacionamento. Mas, de repente, a tecnologia entrou com muita força nesse território, né? Então, a minha percepção é que hoje existe um desequilíbrio, se eu puder dizer assim, entre esse entusiasmo com a inteligência artificial e uma real capacidade da gente aplicar isso de forma inteligente e ética, talvez, né? Se eu puder trazer esse ponto também no nosso dia a dia. Então, essa não é talvez só mais uma mudança que a gente está vendo que ela é aleatória. Acho que ela vai ser profunda, ela vai exigir que a gente tenha uma mudança estrutural mesmo. Um divisor de águas, se eu puder dizer dessa forma. Então, queria que você me contasse para a gente como você está enxergando essa transição da comunicação, o modelo que a gente estava acostumado para um modelo em que a inteligência artificial começa a influenciar o como a gente faz as coisas. Vamos lá. Como você disse, eu estou há bastante tempo no mercado. Eu acho que o nosso mercado é sinônimo de renovação, de reformulação, de revolução o tempo inteiro. Desde que eu entrei no mercado, eu ouço falar de novidades, o mercado se transformando, é preciso dar um próximo passo, senão você fica para trás. Enfim, eu só ouvi falar disso nesses últimos 30 anos. No primeiro momento, era a própria assessoria de imprensa surgindo, né, que já no exterior existia há muito tempo, mas era uma novidade aqui. Depois veio o advento de gente com formação diferenciada, não jornalística, trabalhar conosco, né? Até economistas, advogados, virem trabalhar nas agências. Depois veio a revolução digital, né? Redes sociais, essas entregas de e-mails digitalizados, tal. E agora a gente está falando, eu pulei com certeza aí várias das mudanças, mas agora a gente está falando de inteligência artificial. O que eu penso, o que eu tenho reparado nessa questão da inteligência artificial? Bom, quem não fizer essa mudança de pensamento vai ficar fora do mercado, como ficaram várias agências nesse tempo que eu acompanho o mercado, por não terem acompanhado as outras mudanças que surgiram. Né? Isso é um ponto. O segundo ponto é, quem é que realmente está fazendo essa lição de casa? Pouquíssimos, na minha opinião. Hoje é muito mais um argumento de marketing do que efetivamente uma ferramenta de gestão das agências. Né? Eu vejo muita gente falar,
e não conseguir aplicar, não conseguir vender com profundidade esse serviço. O que eu acho que a inteligência artificial traz, e é o que a gente está tentando fazer aqui na SA? Primeiro, faz a gente repensar a agência como um todo, especialmente processos e pessoas. Então, eu acho que os processos têm que ser integralmente revisitados. Todos, um por um. A gente tem que olhar lá, se possível, escrever, porque eles estão mudando muito. E pessoas, porque não há mais como ter no time pessoas que não tenham familiaridade com a inteligência artificial e não usem a inteligência artificial como um assistente. A gente ainda percebe que tem muito profissional que não tem essa familiaridade, que ainda trabalha do jeito antigo. Esses profissionais, assim como as agências, também estão fora do mercado. Isso significa uma seniorização, o que não necessariamente se traduz por gente mais velha no time. Poderia até ser, não tem nenhum problema. Eu sou de várias gerações anteriores, então eu não tenho nenhum problema com não é etarismo o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo só é gente que seniorizou de acordo com o que o mercado cresceu. É isso que a gente está pensando. Portanto, há uma valorização dessas pessoas, e aí eu entro naquilo que você destacou, de fazer consultoria. Porque o beabá, porque o básico, porque aquilo que a gente fazia a unha há algum tempo, a inteligência artificial faz para a gente. O que sobra para a gente é o estratégico. O que sobra para a gente é exatamente oferecer nossa experiência, oferecer a nossa consultoria e, obviamente, saber utilizar bem e aproveitar essa ferramenta de inteligência artificial. Excelente. Então, desculpa ter me alongado um pouquinho na resposta, logo na primeira, mas acho que ela tem várias facetas aí, por isso que eu quis trazê-las. Você trouxe um ponto que ele me preocupa bastante, e eu acho que é legal a gente aprofundar isso para quem está assistindo, entender esse momento da inteligência artificial. Eu tenho falado muito isso nas mentorias, que é o uso superficial da IA, né? A IA como um atalho, esse uso sem o raciocínio estratégico, em vez de gerar eficiência, porque a gente sabe que ela pode gerar eficiência e não é em tudo que a gente vai aplicar a inteligência artificial. Então, em vez de gerar eficiência, ela pode empobrecer, se eu puder dizer assim, o pensamento crítico, a profundidade analítica, e a gente sabe que isso é do ser humano. A inteligência, ela entra como uma ferramenta de complemento que vai dar para a gente talvez mais agilidade, capacidade de você levantar dados para fazer leitura de contexto, até a estrutura de entregas, enfim. Na sua visão, qual é o impacto real que a inteligência artificial traz para a nossa entrega de valor nas agências? O que muda quando ela é usada com profundidade? Vamos lá. Eu acho que essa é a diferença entre um commodity chamado assessoria de imprensa para um serviço estratégico chamado consultoria de comunicação, ou qualquer outro nome que você queira dar, né? Essa mudança, essa passagem que nós estamos fazendo. Óbvio, a assessoria de imprensa há muito tempo deixou de ser o escopo do principal core das agências para ser um serviço a mais só. Aliás, eu diria para você que até por ações estratégicas que algumas grandes agências tomaram, você tem hoje uma comoditização da assessoria de imprensa de uma forma muito forte, né? Preços despencando e basicamente quase 100% do trabalho sendo feito com a inteligência artificial, por isso preço despencando. Mas, quando você pega dados, e aí a gente tem que valorizar muito as áreas de BI das agências, quando você pega dados, você hoje consegue, primeiro, ser mais efetivo no resultado para os seus clientes. 2, você consegue planejar de um jeito muito melhor. Você consegue corrigir rotas de um jeito muito mais eficiente do que a gente fazia, a gente demorava muito para isso, e você consegue mensurar o resultado de um jeito muito mais efetivo para que os executivos de comunicação dentro dos clientes possam chegar e justificar o orçamento que eles estão fazendo para os CEOs, para o C-Level, para os conselhos de administração das empresas. Então, eu vejo essa construção desses fatores fazer essa diferença. E aí entra uma questão humana, entra o fator humano, que você pega todo esse
esse bolo aí, bota uma cerejinha que é... Bom, ok, muitas agências podem fazer isso, mas quais as agências que fazem isso e me dão uma leitura humanizada disso, me dão uma leitura estratégica disso, me permitem tomar decisões com base naquilo que esses profissionais já vivenciaram, né? Então, por isso que eu volto naquela minha resposta anterior, da questão do etarismo, eu valorizo muito esses profissionais que souberam fazer essa mudança de carreira e que hoje têm essa experiência para oferecer. Porque existe uma diferença enorme entre você usar a IA e você usar a IA para pensar estrategicamente junto com você, lógico, a partir da experiência humana e do que a gente tem de habilidades, enfim, que são insubstituíveis pela máquina, né? Esse pensamento estratégico, esse pensamento crítico, né? E você vem de uma trajetória, Marco, super marcada por capacidade estratégica, por profundidade, até pela tua própria, pelos lugares que você passou, pelos cargos que você ocupou. Então, essa visão estratégica, ela é bem marcada na tua carreira. Por isso, eu quero entender como que essa mudança tecnológica chega para vocês na SA. Não como uma tendência, tá? Mas como uma transformação real aí de cultura e de operação que dá para perceber que vocês estão fazendo. Como que a SA está se estruturando para usar isso? Vocês estão criando processos, fazendo treinamentos, criando cargos novos, protocolos, rituais específicos para integrar a IA de forma estratégica na operação de vocês? Sim, a SA vai fazer 20 anos no ano que vem, né? Teve um período que eu estive longe da empresa, enfim, não veio o caso, isso é uma história um pouco longa, mas a gente retomou a operação e a gestão da SA há pouco menos de 2 anos, né? E o Thiago se juntou a isso há cerca de 1 ano. O Thiago Salles, que é meu sócio, se juntou a isso há cerca de 1 ano. A gente viveu um bom ano, esse foi um bom ano para a agência, felizmente. Até porque a base era muito pequena, então a gente teve um crescimento bastante significativo esse ano. Ainda sentindo uma demanda muito grande dos clientes pelo commodity assessoria de imprensa. Não há como dizer que a assessoria de imprensa acabou. Os clientes ainda vão demandar isso. O que eu acho é que esse processo se automatizou e os clientes estão descobrindo que eles querem mais do que isso. Os clientes estão percebendo, eles estão sendo educados na marra pelo mercado, né, que parece estar cutucando eles, dizendo, olha, eu tenho mais a oferecer para você do que isso. Com essa visão estratégica de 2026, nós decidimos pivotar a agência. Então, a gente decidiu transformar a agência, que era uma agência que vinha de tradição, para uma agência que vai para o caminho da inovação. Então, o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa lição de casa? E nós estamos no meio desse processo. Bom, primeiro, nós vamos revisitar os nossos processos, como eu disse. Né? Não dá mais para os processos serem os mesmos, está na hora de mudar. 2, nós vamos trazer valores que nós aprendemos pelas várias agências pelas quais passamos, o Thiago também passou por várias agências e cargos importantes, para esse mundo da inteligência artificial, trazer essa experiência. 3, nós temos que ter um time que use efetivamente e use bem inteligência artificial, e que até seja avaliado por isso, e que até tenha seus bônus, suas participações de resultado avaliados com base também em como é que ele aplica esses novos processos dentro do seu dia a dia. E 4, deixando de ser uma agência de comunicação, como se conhece até agora, para ser esse novo perfil de agência de comunicação que vende também tecnologia inteligente, né, que vende também a nossa expertise em juntar esses dois mundos, né, em juntar definitivamente o mundo da máquina com o mundo da estratégia humana. Quais são os riscos para o profissional de comunicação hoje? Porque a gente sabe que a gente precisa fazer uma entrega, né? Vou dividir minha pergunta em 2. Que produtos e serviços você acha que a IA mais se encaixa hoje, pensando em agências, no que a gente entrega para os clientes? E quais são os riscos que ela oferece quando a gente vai fazer essas entregas, né? Pensando num mercado que, se depender demais da IA,
pode perder o senso crítico, pode levar à superficialidade, pode perder a capacidade analítica. Então, aonde ela se encaixa e que risco a gente corre? Eu acho que o risco é a compreensão dessa inteligência artificial e do que ela significa. Eu acho que há poucos produtos de inteligência artificial, poucos serviços que estão sendo vendidos no mercado. Nós até já temos alguns, pelo menos um par deles. Mas eu acho muito mais importante a inteligência artificial casada com o BI trazer para a gente um farol para qual é o caminho a ser seguido. Para a agência, para os clientes, para o mercado. Então, a inteligência artificial, de alguma forma, ela joga a luz em impressões que nós tínhamos de forma empírica, mas que ela vai lá e materializa em número para que a gente possa usar. Ela valida algumas das nossas ações. Ela justifica algumas das nossas decisões, né? Mas ela não se completa por si só. Ela só se completa quando você tem profissionais dispostos a abrir os olhos para ela, dispostos a usá-la com responsabilidade, e aí eu entro até na questão ética, e dispostos a utilizá-la como um assessor, né? É como se a gente tivesse mais um profissional dentro do time, né? E que vai somar, não vai tirar a função de ninguém. Ele vai ajudar o time a ser mais eficiente e vai ajudar o cliente a chegar mais rapidamente nos resultados que ele precisa. Muito bom essa reflexão, e até porque isso faz toda a diferença quando a gente fala de qualidade de entrega para o cliente, de agilidade de entrega ao cliente. Na verdade, a gente ganha essa agilidade toda, né? Que a inteligência artificial acaba proporcionando em muito do que a gente faz no dia a dia. Você tem sentido alguma insegurança dos clientes no uso da IA pelas agências? Você tem visto nos processos de prospecção algum pedido específico em relação a isso? Não, eu tenho sentido que os clientes estão se dividindo em dois grupos muito distintos. Aqueles que não querem de jeito nenhum pagar para uma agência usar inteligência artificial em alguns processos que eram humanizados, ou seja, uma insegurança deles em dizer o seguinte: não, mas espera aí, eu quero que você escreva o release, eu não quero que o ChatGPT escreva o meu release. E eu estou dizendo o básico do básico do básico, lá a inteligência artificial comezinha. Tá? Outros clientes estão exigindo isso. Outros clientes estão dizendo o seguinte: não, por que você vai perder tempo em escrever? Está aqui as informações, toma aí, me entrega um texto que você produza com inteligência artificial, revise, melhore, né? E venha complementar para mim o que a gente pode fazer com isso, porque é isso que eu estou comprando de você. É essa inteligência humana que eu estou comprando de você. Né? Como se a gente tivesse uma ferramenta a mais de trabalho. Então, é basicamente essa diferença que eu percebo hoje nos clientes. Do ponto de vista de prospecção, não dá mais para você fazer prospecção sem dizer como é que você está usando a inteligência artificial. Primeiro porque ficou charmoso, né? Ficou sexy, você diz assim, Virou tendência. Eu trabalho com inteligência artificial. Se você não disser isso, provavelmente o teu concorrente vai dizer de uma forma glamurosa e você vai perder a concorrência. Então você tem que dizer, mas você tem que usar, efetivamente. Então você tem que se preparar para isso. Por isso que eu falo em pivotagem das empresas. Né? Esse termo está sendo muito utilizado. As agências têm que fazer essa pivotagem para poder mudar o mindset. Eu acho que a maior resistência ainda não é nem dos clientes. Eu acho que a maior resistência, por incrível que pareça, é das equipes, né? Das equipes entrarem nesse jeito novo de trabalhar. Por isso, eu não sei se foi nessa ou numa pergunta anterior, eu acho que eu não respondi, investimento em treinamento, sim. Investimento em novas culturas para as agências. Você falar cultura, talvez seja, né? Cultura, né? E isso não é fácil. Nosso desafio nesse mercado sempre foi gente. E em última análise ali no bottom line, de novo, é gente. É preparar essas pessoas para fazer essa mudança de postura. Muito bom, até porque agora eu quero trazer a nossa conversa bem para o lado humano, tá? Ótimo. Então, da nossa profissão. O mercado mudou, o cliente mudou, a velocidade mudou, mas
isso tudo não muda o que a gente entrega no dia a dia, né? Porque a gente entrega essas relações que são mais humanas. As agências que participaram, e as empresas também da última edição do estudo do PR Scope, agora 2025, 2026, acho que foram cerca de 600 respondentes, entre líderes de comunicação e de agências. O mercado está valorizando profissionais capazes, ainda mais, né, de pensar estrategicamente, de ter visão de negócios, de interpretar negócios e não só comunicação, e de orientar as decisões ali, lado a lado, junto com o C-Level, fazendo esse aconselhamento, e não apenas aquela agência executora de tarefas, né? Então, eu queria te ouvir em relação a essa ampliação da visão que é necessária hoje, o que torna um profissional consultivo, como que, na prática, você está buscando, ou as agências estão buscando, esse novo profissional de PR que o mercado quer para 2026. Que perfil é esse? Não sei se eu sei te definir esse perfil com tanta clareza assim, né? É uma pergunta até que o nosso RH faz para mim, às vezes é muito difícil fazer uma descrição ali desse perfil. Às vezes isso se revela muito mais uma boa conversa com o profissional do que numa descrição no papel. O que eu percebo só, não é de hoje, o que eu sempre defendi do ponto de vista de entrega humanizada para o cliente é que não há agência que sobreviva em cliente se ela se restringir às entregas previstas na proposta. Não há. Nenhum contrato vai se renovar. Você tem que surpreender o cliente, você tem que ser proativo. Eu brinco com os meus clientes nas minhas apresentações que nós somos irritantemente proativos. A gente adora receber 200 não, porque a gente sabe que um deles vai virar sim e vai fazer o cliente parar para pensar. E isso se dá na relação com o gestor de comunicação dentro da empresa ou do órgão público, mas também se dá no nível decisório da empresa. Eu acho que é um papel muito meu, o Thiago também, obviamente, se bem que o Thiago está muito mais na operação do que eu, é um papel muito meu de estar ali com o C-Level, influenciando, e para isso você precisa de respeitabilidade. E aí é algo que você constrói com a tua carreira. Para quê? Quando as empresas forem tomar decisões, elas avaliem antes essas decisões os riscos de comunicação, os benefícios de reputação que ela vai atingir. E não que nós, profissionais de comunicação, de PR, sejamos chamados só depois para falar assim, agora vocês dão visibilidade para isso, agora vocês vêm gerenciar a crise, agora nós queremos... Não, nós vamos fazer parte daquele planejamento original. É por isso que, inclusive, profissionais de comunicação estão ocupando funções, posições nos conselhos de administração, né? Porque isso é absoluta... Não existe patrimônio, não existe asset, para usar uma palavra da moda também, mais importante para uma empresa do que a sua reputação. Nós sabemos disso. Nós somos profissionais do mercado. Mas, às vezes, isso não é tão claro dentro de uma empresa. E é isso que nós temos que jogar o holofote e fazer com que os clientes entendam. Muito bom. Agora, surpreender e encantar cliente é uma missão, né? E deixou, na verdade, de ser um diferencial competitivo, porque a gente precisa entregar isso no dia a dia. Você mesmo falou que não basta entregar o que está no contrato, né? Então, a gente precisa de acho que desde a nossa interpretação mais refinada, essa leitura dos negócios, o repertório do profissional, essa criatividade, o entendimento do propósito do cliente, essa antecipação de cenários. Eu acredito, assim, muito fortemente que o profissional de PR que vai se destacar é aquele que consegue fazer essa ponte entre estratégia, reputação, negócio, construção de narrativa, tudo ao mesmo tempo. Na tua visão, Marco, o que significa entregar algo que realmente surpreenda e encante o cliente? É estratégia? É criatividade? É relacionamento? É leitura de cenário? O que é? É um pouco de tudo isso. É um pouco de tudo isso e muito mais. Eu participava de um almoço hoje mesmo, em que um profissional dizia para mim, fazia uma observação, talvez eu nem devesse repeti-la, mas vamos lá, eu vou fazer isso com jeito, de dizer o seguinte, que muitas vezes nos clientes, os contratadores de serviços de comunicação,
e eu adoro dar declarações polêmicas, essa vai ser polêmica, os decisores de contratos de comunicação, eles acabam optando pelo mais fácil. O que significa isso? Deixa eu contratar aqui a agência WTC, qualquer que seja o nome, vou contratar essa agência, por quê? Porque se o meu gestor depois me cobrar falta de resultados, eu vou dizer para ele, mas eu contratei a melhor agência do mercado. E essas agências grandes, que têm o seu papel, que têm o seu nicho, que têm a sua importância no mercado e sabem fazer muito bem algumas coisas, em geral, elas têm falta, numericamente, de profissionais suficientes para estar no alto escalão dos seus clientes. E aí é muito legal o perfil de boutique, que eu nunca concordei e hoje defendo, porque a SA não era uma boutique, a SA era uma agência grande há algum tempo, e hoje ela é uma boutique, porque me permite não cometer um erro que eu cometi muito no meu histórico. E é muito legal a gente chegar nesse momento de carreira, porque você olha tudo que você errou, você fala assim, não, isso tudo não tem como fazer, e ainda mais porque eu fui cliente, ainda mais porque eu tive em outros papéis, que é exatamente você poder ter o time sênior na ponta, você poder ter o teu time sênior no dia a dia das reuniões, atendendo o telefone, respondendo mensagem de WhatsApp, você tem que ter essa disponibilidade, porque senão você vira barriga de aluguel, e senão o cliente contrata apenas como braço lá para executar tarefas comezinhas. Não, eu imagino que não seja isso que os clientes, eu sempre parto desse princípio. Por isso, o envolvimento do nosso time sênior, inclusive do meu, no dia a dia. E nós temos um cliente, por exemplo, que é um cliente da área de transporte rodoviário, que tem muito problema, é natural. O transporte de pessoas, sempre alguma coisa de risco e tal. Eu estou lá no WhatsApp, fim de semana, o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente escolheu ter um modelo de agência, daí eu faço uma defesa desse modelo, um modelo de agência que nos permite ter X clientes no máximo, né, a ponto de a gente estar no dia a dia fazendo as tarefas mais simples. Isso exclui o meu profissional, o meu time? Não. Eu só vou me juntar ao meu time para dar uma visão um pouco mais experiente para tudo aquilo que está acontecendo. Agora, quando a gente fala em sucesso no atendimento ao cliente, eu já entendi que a SA ela é super seniorizada, né? Então, tem Sim. os sócios, tem uma equipe de sêniores, ou seja, vocês estão preocupados nessa entrega para o mercado dessa alta performance, dessa consultoria de alto nível, né? Na medida que a comunicação ela não é mais só visibilidade, não é mais só clipping, né? Como que vocês, onde que vocês estão buscando garantir o sucesso dessa comunicação, pensando na comunicação orgânica, pensando na comunicação 360, que estratégias de comunicação vocês têm trabalhado para levar a reputação do cliente para frente? Primeiro sobre equipe. Sim, a nossa equipe é uma equipe 100% sênior. Por quê? Porque aquilo que o júnior fazia, a inteligência artificial faz. Então, eu não preciso mais do júnior, eu preciso de gente mais experiente. Me desculpem os júniores, mas eu preciso de gente mais experiente, melhor remunerada, né? E que compreenda profundamente o negócio, que mergulhe no negócio, que todo dia de manhã acorde e tome um banho do setor para poder sugerir, para poder alertar, para poder aconselhar o cliente. Então, é esse perfil de profissional que a gente quer. Como é que a gente está cuidando para que isso aconteça? Estando junto, como eu disse na resposta anterior, estando junto, né? Participando. Né? Essa cultura de comunicação que a gente quer criar dentro dos nossos clientes e essa cultura de agência que nós estamos criando na SA. O nosso sênior, ele é nosso parceiro, ele é nosso para ali o tempo inteiro no atendimento ao cliente. Não é uma pessoa só que você vai dar a mão para ela oferecer alguma coisa ali, que ela vem para fazer relatório. Eu não quero ninguém para fazer relatório. A inteligência artificial faz para mim o relatório. Eu quero gente que acrescente efetivamente alguma coisa para o cliente, que ajude o cliente com pensatas, com experiência, com fatos, com informações, com leitura de dados. É tão importante hoje, leitura, saber ler dados. Olha só que uma loucura. Se você falasse isso há 10 anos para
para um dono de agência ou para um profissional de agência, você ia falar assim, não, dado no máximo eu olho lá o meu balanço e olhe lá, hein? E nem todos eram assim. Não, agora tudo é número, tudo a gente traduz para número, né? Então você tem que saber fazer isso. Isso é um pouco o que eu tenho pensado. E a tendência para 2026, Marco? Pode ser qualquer uma que você tenha observado no nosso mercado e que você acha que vai pautar o nosso setor, que vai redesenhar a forma como a gente faz comunicação corporativa nos próximos anos. Falei isso com o meu sócio semana passada. Você vai falar assim, inteligência artificial, tecnologia, é inovação. Não, isso já foi. Eu acho que a tendência 2026 é uma excelente, é uma aprimorada, é uma muito bem cuidada técnica de RH. Eu acho que é gente. Eu acho que a tendência 2026 é a gente cuidar das pessoas para que as pessoas consigam fazer essa transição que as agências precisam. As agências são gente. E tudo que eu estou falando aqui para você é alguma coisa que a gente precisa transmitir de um jeito legal para o nosso time, né? Nós precisamos estar junto, como eu disse, são nossos pares. Então, eu acho que a grande tendência para 2026 são novas formas de trabalhar o RH. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu trabalhei em agência grande com RH que parecia departamento pessoal, né? Não é isso que a gente quer um RH que faça o profissional crescer mesmo. E acho que está faltando um olhar mesmo muito específico para pessoas, né? Aí a gente observa isso tanto na questão de como as empresas estão olhando a saúde mental. Eu ouço isso muito aqui na PR Academy, essa ausência de olhar para a carreira, para o crescimento, essa falta de perspectiva de como ele pode crescer ali dentro. Então, a gente, de fato, tem uma necessidade. Mas se você me permite, é mais do que isso. É a pessoa se entender como uma engrenagem fundamental, porque ela é, né? Porque ela é. É a pessoa se sentir, ter essa sensação de pertencimento dentro daquilo que a agência está oferecendo, né? Ela fazer gol também. Sabe time que tem esses clichês dessas analogias com o futebol? Mas, enfim, me perdoem. Mas sabe aquele time que tem um craque só e todo mundo joga a bola para o craque fazer gol? Não. Sim. O Ancelotti aí na seleção brasileira está dizendo que ele quer um time que jogue junto. A gente quer, na hora que o craque vai fazer o gol lá, tocar de lado para vir alguém e bater e chutar, entendeu? A gente quer jogar junto com o nosso time. Então, eu acho que é muito mais do que só o que o RH fez até hoje. Todos esses temas que você falou são importantes, mas é um passo à frente já. Por isso que eu acho que é uma tendência para 2026. Tá. Agora, a gente tem um problema que eu acho que é cultural no nosso mercado mesmo, que a gente mesmo não se dá valor, né? Porque se a gente for se comparar, e aí eu vou te dar um exemplo, né? Advogados são super valorizados, os publicitários são super valorizados, as horas deles são caríssimas, pagam crise para eles e valorizam. Os outros mercados valorizam esses profissionais como o nosso, não é? Então, acho que é bacana a gente falar sobre isso, de como a gente se dá mais valor. Isso pode ser para o júnior, pode ser para o sênior, porque isso precisa estar na cabeça do profissional de que a gente tem que envelopar o que a gente entrega, entregar isso de forma bonita e de uma forma que a gente mesmo se valorize, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre essa valorização do mercado, fazer as entregas. Só vai acontecer o dia que o mercado tiver mais maduro. Por incrível que pareça, o mercado amadureceu muito. Mas, por incrível que pareça, ainda você tem uma concorrência predatória no mercado, né? E eu não estou falando de agência pequena. Não estou falando de agência pequena. Eu conheço agência grande que olha e fala assim, esse cliente eu quero ter, então eu vou cobrar um valor que não vai me dar lucro, pode até me dar prejuízo, porque esse cliente tem que estar comigo, não tem que estar com o concorrente, né? Coisa que uma agência pequena não pode se dar o luxo de fazer. Então, eu acho que se uma andorinha não faz verão. Acho que se um tomar essa iniciativa de querer se valorizar, não vai acontecer. É o mercado como um todo. Acho que isso é um papel das nossas entidades de classe, isso é um papel de uma nova geração de gestores. Eu já não sou muito otimista com isso no curto prazo, não. Infelizmente, a gente criou o mercado assim, o mercado canibalizado dessa forma que ele está cada vez mais, né? Outro dia eu vi uma notícia de que a agência vai cobrar
Nada contra quem cobra e quem acha que o seu serviço vale isso, mas vai cobrar R$ 5.000 para ter cliente grande porque quer ter muitos clientes e ganhar no volume. Não acredito nisso. Simplesmente não acredito nisso. Eu acho o contrário. Eu acho que você tem que cobrar muito e ter poucos clientes. As agências, elas têm que avaliar o seu processo de gestão, porque na verdade não é a quantidade de clientes, nem é a quantidade do FII que cobra, mas é se ela é rentável ou não e se ela tem eficiência operacional. A verdade é essa, né? Não importa o quanto você cobra, desde que a agência ela não existe. Mas veja bem, se você né? quer ir para um modelo boutique, um modelo que o time inteiro seja sênior, o cliente tem que valorizar isso. Não tem mágica, né? Senão você não Sim. consegue ter. É o que você falou, tem que botar ali na ponta do lápis. Você não consegue ter esse time sênior. Exatamente. Eu queria, pegando a tua experiência, que já passou por empresa, já abriu empresa, já foi CEO de agência, é legal porque tem muita gente que é urgência, que está com agências pequenininhas. Eu tenho muitos mentorados aqui nesse perfil, que está estruturando o seu próprio negócio, e é muito bacana ouvir você. O que mais te desafiou a ser empresário nesse setor? Se você pudesse dar uma dica para quem está formando a sua própria empresa. Essa é a 7ª agência que eu dirijo, né? Entre nacionais e multinacionais. Eu não aguento a falta de agilidade. Toda vez que eu fui um executivo de agência, eu sofri com falta de agilidade em decisões muito simples. Eu acho que é tão básico que uma agência precisa ser ágil, mas tão básico, ágil e assertiva, que eu falei assim, peraí, deixa eu fazer isso de novo na minha agência, porque lá foi o único lugar que eu consegui fazer isso. A gente fez um decálogo, que na verdade não é deca de 10, mas são 8 princípios que a gente tem no nosso site, que a gente diz por que nós somos diferentes. Ah, mas todo mundo diz por que é diferente. Tá bom, mas vai lá e olha esses 8 pontos que nós tocamos e diga para a gente se você segue esses pontos na relação com o teu cliente. Eu acho que isso foi experiência de ter passado por outras agências. Então, eu valorizo muito esse como um diferencial nosso. Vale a pena conhecer. Entrem lá no nosso site, SA Comunicacal, e que vale a pena. Agora eu quero ir mais para o teu lado um pouco pessoal, mas não pessoal. É um pessoal, saber o que você, como você se enxerga, né? O lado essencial, eu diria, né? Uma trajetória como a sua, Marco, a gente não constrói por acaso, né? Ela é feita de escolhas, ela é feita de enfrentamentos, ela é feita de viradas de chave, acho que de convicções. Você tem uma personalidade forte, os seus valores, a sua visão. Quem é o Marco Antônio Sabino? Que pergunta, não sei. Acho que essa eu não sei te responder. Eu acho que tem um pouco de tudo isso que você falou, né? Tem uma personalidade forte, tem muito de empreendedorismo, né? Tem muito de vontade de realizar, de executar, tem muito de ser apaixonado pelo que faz, né? Eu falo com paixão aquilo que eu faço, porque eu gosto de acordar e trabalhar, né? Eu às vezes não canso, às vezes eu preciso me forçar a tirar férias, a parar. A família sofre muito com isso, mas tem isso. E tem uma vontade de aprender diferentes assuntos, né, que é típica do jornalista, né? Nós somos generalistas, nós somos superficiais, mas superficiais em vários assuntos. A gente gosta de diversificar o nosso dia a dia. Eu adoro sair de uma reunião com um cliente da área de saúde, entrar com um cliente da área de esporte, depois passar para um cliente da área de tecnologia, e adoro mergulhar, entender a cabeça dele. Nós somos um pouco psicólogos também, né? Às vezes a gente tem que fazer essa leitura um pouco da personalidade dos nossos clientes, né? A gente é um pouco economista, a gente é um pouco psicólogo, a gente é um pouco publicitário, a gente é um pouco advogado, né? Totalmente, né? Totalmente, né? Eu Muito bom. trabalho muito em gerenciamento de crise com advogado, né? E eu vejo que no nosso papel, e aí eu lamento, você tem toda a razão, a gente cobra bem menos, né, do que os advogados cobram,
mas o nosso papel é tão importante ou mais do que o advogado que está ali, né? A gente tá defendendo o cliente, a reputação do cliente que ele pode não recuperar nunca mais. Então eu adoro, eu sou advogado, né, de formação. Que bom. Então eu às vezes eu falo, putz, devia ter ido ganhar dinheiro sendo advogado, né? Ainda mais Seguiu a carreira seguir a errada? carreira errada, mas eu acho que eu faço muito da advocacia dentro do PR, sabe? Eu acho que eu trabalho muito com isso. A gente tem esse DNA, né? E olha, para encerrar essa conversa assim, super rica, cheia de reflexões mesmo, de verdade, que a gente está falando sobre esse momento que o mercado está vivendo, eu quero te pedir algo que vale mais do que qualquer livro que as pessoas possam ler. Eu quero te pedir a sua visão de futuro. Que conselho você deixa para quem está no mercado, quem é atendimento ao cliente, quem está começando agora e que quer crescer nessa nossa carreira? Esteja disponível, né? Mergulhe com vontade na tua carreira. Eu não gosto dessa coisa, e aí eu acho que eu sou uma geração mais old school. Eu não gosto dessa coisa assim, não, agora eu não posso porque eu vou passear com meu cachorro, né? Mergulhe, esteja disponível, entenda o seu cliente, entenda as aflições, priorize o seu cliente. Essa é a maior conselho que eu posso dar para quem está começando, porque acho que essa geração está vindo com uma visão errada. Não vão sobreviver. Quem não mudar o mindset aí não vai sobreviver. Então, talvez isso pareça um pouco antigo, mas eu acho que ainda é fundamental. Posso te falar uma coisa que eu fiquei com vontade de falar aqui no encerramento? Pode, por favor. Não, eu queria falar de 3 nomes do mercado de PR que são inspiradores para mim, sabe? 3 profissionais que, para mim, serviram muito como modelo para tudo que eu faço. Um deles eu nem tenho muita intimidade, e eu começo por ele exatamente por não ter intimidade, né? Eu já tive algumas vezes com ele, que é o Marcos Trindade, da FSB, né? Que eu acho simplesmente genial. O outro foi o meu mentor, né? Foi o meu padrinho, eu chamo de padrinho até hoje. Aliás, uma dupla, né? João Rodarte e Yara Pérez, da CDM, né? Foram profissionais que fazem muita falta para o mercado. E o terceiro, que eu acho o grande nome do mercado hoje, um grande nome, que me inspira demais, que é o Ricardo César, da Ideal Axicom. Acho que são profissionais que, voltando à tua pergunta de quem você é, como é que eu me defino um pouquinho aprendendo com esses 3. Alguns são mais velhos do que eu, bem mais velhos, outros são mais jovens, né, mas são 4, na verdade, né? Eu incluí a Yara Pérez aí, junto com o João Rodarte. Muito bom falar do que inspira, porque a gente precisa, acho que as pessoas precisam hoje encontrar as motivações. Eu gosto muito pessoas que nos mentoram, né? Porque a gente precisa olhar para a carreira dos outros e falar como que essas pessoas cresceram, quais são as expertises que elas tiveram, o que elas complementam para a gente. Então é muito bacana que a gente passe essa mensagem de que vamos olhar a carreira das outras pessoas também, assim como a gente está olhando a sua aqui hoje, que é extremamente inspirador, e de olhar a tua visão de empresário, o seu bom senso, a sua honestidade para falar, porque provavelmente é isso que você entrega no dia a dia para o seu cliente, essa transparência. E a gente percebe que, a gente falou de advogados, a gente falou de publicitários aqui, às vezes a gente vê o profissional de relações públicas e o jornalista, o assessor de imprensa na sala como aquele patinho feio, né? Que eu estou aqui só para anotar, então eu recebo muitas perguntas assim, vou me posicionar? Devo me posicionar? Devo falar não para um cliente? Então, assim, vamos buscar inspirações e aprender a esse posicionamento. Posicionar e a que horas você se posiciona. Exato. E assim, e quando você tem que calar e quando você não tem que calar. Sim. Porque às vezes a gente isso que traduz talvez o aconselhamento, né? Sim. Que a gente precisa prestar no nosso mercado. Muito, muito, muito obrigada, Marcos. Assim, Imagina, foi um prazer, muito legal. Um prazer. Estivemos hoje então com o Marco Antônio Sabino, CEO da SA Comunicação. Essa trajetória que vale a pena. Você quer deixar alguma mensagem final, algum contato seu para que as pessoas possam te acessar no LinkedIn, como elas te acham, Marco? É facinho, Marco Antônio Sabino.
só tenho um homônimo, que é um engenheiro, então logo vocês vão reconhecer que não é esse, sou eu. E pelo site também da SA, estamos lá, qualquer um pode nos localizar. Tenho o maior prazer de conhecer vocês, acreditem na SA. Um prazer estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, e boa sorte na PR Academy. Olha, está sendo um desafio muito bacana legal, olhar muito o desenvolvimento do mercado. Estou muito feliz com esse momento. E te agradeço bastante pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, de honrar aqui o nosso trabalho. Obrigada, Marco. Obrigado, parabéns. Tchau, tchau.